Olá, eu sou Luiz Ferreira, mestre e doutorando em Engenharia Elétrica e Computação com ênfase em Telecomunicações e Telemática pela Unicamp. Na aula de hoje iremos falar sobre a importação de XML para bancos de dados SQL utilizando Python. E este é um material de apoio para aplicação em docência na plataforma Lura. Vamos ao problema. Você, programador, começa a trabalhar em uma nova empresa de desenvolvimento. Parabéns! Só que seu primeiro desafio já não é um dos mais fáceis. A empresa em questão está migrando o seu sistema principal para uma versão mais nova. E esse sistema é fruto de uma coleta de dados de satisfação dos seus clientes e foi desenvolvido para atender as mais diversas necessidades. E aí surge o nosso problema: como passar os dados do sistema antigo para o sistema novo sem que haja perda de registro? O que sabemos até então? O sistema anterior não é atualizado desde o lançamento e utiliza uma tecnologia muito ultrapassada. O novo sistema em desenvolvimento utiliza bancos de dados MySQL como padrão e que durante o desenvolvimento da solução antiga já existiam formas de se exportar os dados internos do sistema. E o que concluímos? Que um processo de exportação e importação pode ser uma solução viável. Podemos utilizar o formato XML que foi nos informado anteriormente como uma forma de exportação de dados. Como já dominamos Python, podemos definir onde cada campo do XML irá ficar dentro dessa nova base SQL. Para isso, utilizaremos duas ferramentas: o pacote XML ToDict e o pacote MySQL Connector Python. Vamos à prática então. Antes de começar a desenvolver, devemos conhecer o nosso arquivo XML. Um exemplo que temos aqui é um banco de dados de autores em XML que possui um elemento principal que comporta todos os autores do arquivo XML e um elemento autor que comporta todos os dados relacionados a um autor específico, como ID, nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento e adição. Pois bem, já sabendo dessas informações, composta dessas informações, podemos começar a desenvolver nossa aplicação. Primeiro, devemos criar uma função utilizando o XML ToDict para transformarmos o arquivo XML em uma variável do tipo dicionário em Python, que possui um identificador para cada elemento dentro da própria variável. Para isso, devemos importar o pacote XML ToDict e vamos criar então uma função chamada retorna dicionário, que receberá como parâmetro o arquivo XML. Como essa função ela utilizará só a conversão, por ser uma função simples, já retornaremos a ação que iremos exigir do pacote XML ToDict, que será a ação parse, responsável por converter todo o arquivo XML em uma variável dicionário. Para testarmos, vamos criar aqui então a classe main principal para que possamos executar. Para que podemos chamar a nossa função, devemos utilizar as funções básicas de abertura de um arquivo em Python, utilizando então as funções withOpen, indicando o caminho do arquivo XML
que no meu caso aqui a pastinha XML, e o arquivo chamado autores.xml. E vamos atribuir tudo isso a uma variável f. A partir daí, criaremos uma nova variável chamada data, que irá receber a leitura do arquivo criado em f. Vamos lá, esquecemos um parêntese aqui. Feito isso, podemos então criar uma variável dicionário, que recebe então o retorno da função retorna dicionário com a variável data coletada anteriormente. Vamos abrir aqui um novo terminal. E iremos executar a atividade. Então, Python atividade.py. Não exibiu nada, porque devemos imprimir a variável que a gente acabou de criar. Podemos imprimir o type dessa variável, a função type, que irá nos retornar qual tipo de variável construída a partir da função. Vamos ver? Observe que foi criada uma variável do tipo collections ordered dict, que significa que é uma coleção uma variável do tipo coleção, e que é um dicionário ordenado. Para que possamos ver os dados contidos dentro dessa variável, retiramos aqui o type, executamos novamente a função. Veja, agora temos aqui todos os nossos dados exibidos, um seguido do outro, começando pelo principal e passando por todos os autores. Então, autor 1 aqui, autor 2 aqui. Pois bem, com isso a gente já conseguiu abrir o arquivo que contém as informações no formato XML e conseguimos transformar esse arquivo em uma variável dicionário. Vamos então passar a gravação no banco de dados XML, no banco de dados SQL. Desculpe. Para isso, vamos ter que importar uma nova função aqui chamada um novo pacote chamado mysql.connector, que será o responsável por fazer a ponte entre a nossa aplicação Python e o banco de dados MySQL. Vamos criar aqui também uma nova função chamada inserir no banco e vamos passar a nossa variável dicionário para ela como parâmetro. Feito isso, vamos então escrever a base de nossa consulta SQL, que é a inserção. Vamos criar aqui insert into autores, que é o nome da tabela que eu já criei previamente, e vamos querer registrar as informações de ID e também as informações de nome apenas. Essa atividade é o suficiente. E passamos então os valores com o values e vamos preenchê-lo de forma com que exista uma iteração da variável dicionário com a consulta que estamos criando. Então, abre parêntese, vamos fazer a concatenação, vamos com o mais. Depois do mais, a gente irá informar a variável dicionário e qual o elemento que a gente quer salvar, no caso aqui o ID, primeiro o ID, né? Outro mais para concatenar com o texto. Então aqui fechou, vírgula, aqui de novo, e vamos passar também
o dicionário com o elemento nome. E para fechar, fecha aspas simples, parêntese. Então temos a nossa consulta base, que será responsável por salvar os dados no nosso banco de dados. Vamos criar também uma variável chamada conexão, e essa variável ela vai receber MySQL connector e a função connect, que irá fazer a conexão entre o nosso sistema, o nosso programa e o banco de dados. Para que funcione essa função, devemos informar os dados de host, que será o endereço do nosso banco de dados. No caso aqui está 172.17.03. Iremos informar também o nome do nosso banco de dados através da variável database. Aqui eu chamei de empresa. Vamos informar o usuário através da variável user. Aqui no meu caso o usuário é o root. E iremos informar também a senha através da variável password, do parâmetro password. No meu caso é a Lura 2019. Feito isso, a gente já possui, depois de executar, uma conexão com o banco de dados. Pois bem, agora, para que possamos fazer o registro do nosso arquivo na base de dados, vamos utilizar um bloco de comando chamado try, except e finally, onde o try irá executar os comandos do bloco caso não ocorra nenhum erro. O except será o responsável por agir quando ocorrer algum erro, e o finally ele será o responsável por agir em qualquer situação, seja ele de sucesso ou de erro. Dentro do try, iremos criar um cursor que irá ser o responsável por executar os nossos comandos dentro da base de dados, dentro da nossa conexão. E para criá-lo, devemos chamar conexão.cursor, o nome da nossa conexão, .cursor. Vamos criar também uma variável resultado, que irá receber a execução do comando passado para o cursor, que irá receber execute.sql, e vai receber por parâmetro a nossa variável padrão SQL, que irá ser o responsável por executar a consulta dentro do cursor. E por fim, iremos dar um conexão.commit, que será o responsável por efetivar as transações realizadas no banco de dados. Caso ocorra algum erro na construção do cursor ou na execução do SQL, iremos realizar um conexão.rollback, que irá trazer até trazer o banco de dados até a última confirmação válida, evitando assim perda de registro ou algum dado corrompido dentro da nossa base de dados. Em ambos os casos, se a conexão estiver ativa, e isso é representado através da função isConnected da variável conexão, se estiver ativa, a gente quer que ela feche o cursor e também feche a variável conexão, por questões de segurança. Pois bem, feito isso, temos então construída a nossa função que converte o XML para o formato dicionário, registrando então no banco de dados através da nossa função inserir no banco.
Vamos então executar. Para isso, vamos criar um laço, uma estrutura de repetição, que irá percorrer toda a nossa variável dicionário em busca de um autor. Como que a gente representa isso? Através de colchetes, aspas simples, passando o principal, tudo que está dentro de principal e a cada autor. Com isso, a gente chama a variável inserir no banco e passa o parâmetro como parâmetro tudo que está dentro do autor em que o laço a estrutura de repetição está concentrada. Pronto, vamos executar? Um pouquinho de demora, executado. Aqui no MySQL Workbench podemos conferir a tabela autores. A gente executa um select asterisco from empresa.autores e vamos ver então todos os dados do XML salvos no banco de dados MySQL. O que vimos nessa aula? A gente utilizou pacotes de dados, pacotes externos da comunidade Python como formas de acelerar o nosso processo de desenvolvimento, tais como o XML2Dict e o MySQL Connector Python. A gente trabalhou com manipulações de arquivos XML, a utilização de variáveis do tipo dicionário, criamos conexão com o banco de dados MySQL através de Python. Trabalhamos também com estruturas de repetição, tais como o for, e a utilização dos blocos try, except e finally, além da manipulação de arquivos, no caso da abertura e leitura do nosso arquivo XML. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.